Olá, meus amigos, minhas amigas, salve, salve! Já aconteceu com vocês de ler um livro, de ah, ah, assimilar uma ideia nova e querer passar adiante para alguém que ainda não entende, que ainda não sai da zona de conforto? Lá no Evangelho de João, no capítulo 9, nós lemos aquela passagem onde Jesus curou o cego de nascença num sábado, que era considerado dia de descanso judaico. Por conta disso, os fariseus acharam que Jesus violou a lei por ter curado o cego no sábado e passaram a investigar e perseguir esse homem que foi curado. Eles mantinham um interrogatório hostil, o submetiam a um intenso exame. Esses fariseus, orgulhosos e cegos à verdade, se recusaram a aceitar a evidência da cura. Aí eles resolveram interrogar os pais desse cego que havia sido curado. E os pais ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga. Disseram que o filho tinha nascido cego, mas não sabiam como ele tinha recuperado a visão. E aí os fariseus voltaram a interrogar o ex-cego insistentemente. E o homem curado insistia que Jesus é que o curou. Jesus colocou lodo em seus olhos e pediu para que ele fosse lavar-se no tanque de Siloé. Esse cego confrontou a hipocrisia dos fariseus com muita sabedoria, coragem e honestidade quando ele questionou como é que eles, os fariseus, podiam não saber quem era Jesus, sendo que Jesus havia realizado esse milagre, entre aspas, de curar-lhe, né? Algo que jamais ninguém havia feito. E olha o que fala o cego aos fariseus, que não é mais cego, né? Já estava curado. Deus não ouve pecadores, mas sim aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Se Jesus não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Isso está em João 9:27. O homem, curado da cegueira, ficou exasperado com a teimosia dos fariseus e a animosidade dos fariseus contra Jesus, em vez de se renderem às evidências, em vez de compreenderem a verdade. E disse o cego aos fariseus: eu já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele, de Jesus? Ao perguntar aos fariseus se eles queriam se tornar discípulos de Jesus, esse homem curado os está confrontando, mostrando quanto eles, os fariseus, eram hipócritas, já que eles se recusavam a reconhecer os sinais da obra de Deus. Os fariseus ficaram tão irritados com a sabedoria e com a persistência do ex-cego, que considerado pecador por ter nascido cego, naquela época era assim que se pensava, que o expulsaram da sinagoga. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 37, cujo título é Seria Inútil. E aqui Emmanuel nos faz refletir que quando a gente adquire novos conhecimentos, quando nos chegam novas revelações, nós ficamos deslumbrados e muitas vezes nós nos sentimos superiores por ter esse conhecimento e queremos convencer os nossos amigos a seguirem as nossas crenças religiosas. Muitas vezes nos empenhamos
em longas e cansativas discussões, jogos de palavras inúteis. O cego de nascença, ele não negou esclarecimentos sobre Jesus, mas os fariseus não quiseram acreditar. E aí o cego curado não perdeu tempo com isso. Bastava-lhe a fé sincera em Jesus. Quando ele disse, né, de volta para os judeus, já vô-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? João 9:27. E Emmanuel escreve: se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Como acontecia com os fariseus, eles eram espiritualmente paralíticos, né? Estavam estagnados lá na sua evolução. E aí, né, Emmanuel nos ensina, não adianta ficar repetindo esse ensinamento. O sábio que discute com o ignorante acaba ele mesmo sendo um insensato, porque está perdendo tempo. E Emmanuel nos diz: não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender ou não as quer entender, né? Isso envolve qualquer área do conhecimento, né? A Terra não é plana. E Emmanuel escreve: essas pessoas, né, que não querem entender ou que não conseguem entender, eles não entenderão antes que sobrevenham no seu caminho, no caminho dessas pessoas teimosas, o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. São espíritos imaturos, eles vão precisar ainda passar por muitas experiências para abrirem a sua mente. Pessoas imaturas e ignorantes no sentido de que ainda não tem muitos conhecimentos. E Emmanuel termina que nós podemos auxiliar a essas pessoas teimosas e ignorantes de outra forma, sem forçá-las às nossas convicções. Amigos queridos, agradeço muito a todos que estão aqui conosco e até a próxima live.